A série que vamos agora continuar vai ser em Coríntios. E eu escolhi esta imagem porque quando olhamos para aquela imagem, parece que realmente não está como deve ser. Mas se tivermos os óculos certos para ver as pessoas, nós vamos as ver tal qual elas são. Ou seja, às vezes eu acho que os nossos próprios óculos, a forma de vermos as coisas, é que não nos permite valorizar tudo o que Deus está a fazer. Qual é a tua imagem como uma igreja deve ser? Como é que ela deveria funcionar? Será possível que isso venha a acontecer? Será que se adequa com a ideia de Deus ou é somente a tua ideia? Será que tu és uma pessoa como preconizas nessa igreja? Já encontraste uma igreja assim, como tu pensaste? Será que já fomos uma igreja assim? A primeira carta aos Coríntios fala de uma igreja com uma imagem bastante ambígua. Na verdade, o apóstolo Paulo, é curioso também o facto de pregarmos esta mensagem hoje, no dia em que vamos também consagrar o presbitério, o Samuel e o Jorge. É interessante porque eu não estava a contar, foi uma coisa divina, Deus faz as coincidências dele, e eu acho que esta mensagem é muito apropriada para o dia de hoje também. A igreja real que Paulo descreve aqui é uma igreja cheia de paradoxos e contradições. Porquê? Porque há uma tensão clara entre aquilo que a igreja aspira a ser e o que a igreja é na realidade. Há uma distância entre o que a igreja é agora e entre aquilo que a igreja chegará a ser um dia. E a igreja de Corinto, curiosamente, e talvez seja melhor para nós falarmos, não escapa desta realidade. Era uma igreja, evidentemente, com problemas. E era uma igreja primitiva, porque é uma das primeiras igrejas. Por isso, talvez, ao olharmos para isto, possamos tirar alguns princípios importantes para nós. Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 1. Encontraram? Quem encontrou pode dizer graças a Deus. Ok, quem não encontrou, não desiste. Também está lá na Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler isto por partes. Versículo 1 até o versículo 3. Hoje vamos fazer um estudo chamado indutivo, ou seja, vamos ver versículo por versículo o que é que Deus nos está a ensinar nesta passagem. Primeira coisa, é muito interessante como o Paulo se define. Ele chama-se, como é que ele se define? Qual o substantivo que ele põe para ele? Apóstolo. Apóstolo de Jesus Cristo. É interessante esta palavra apóstolo, na verdade, a sua forma mais simples significa enviado. Então, Paulo se via como um enviado de Jesus Cristo para o mundo. Não é? Neste caso, para a igreja de Corinto também, em particular. Eu acho que aqui nos dá a primeira grande lição, é que tu e eu somos enviados em missão para o mundo de hoje. Não é? Claro que quando nós estudamos esta questão da palavra apóstolo no Novo Testamento, ela tem 3 significados que eu gostaria só de passar rapidamente convosco. O primeiro deles é significado mais geral, mais genérico, que é enviado. Neste sentido, todo crente, eu e tu, somos enviados para o mundo. Somos parte da missão apostólica da igreja, de termos uma intervenção no mundo em que nós vivemos. Em certa medida, nós poderíamos dizer que todos nós somos apóstolos, nesse sentido, de sermos enviados para o mundo. Mas há um segundo sentido, falado em algumas cartas, que era daquelas pessoas que eram enviadas pela igreja. Encontramos isso em Filipenses, em Coríntios também. Paulo e Epafrodito, enviados da igreja. Ou seja, apóstolos da igreja. Eram pessoas que eram enviadas
por uma igreja local com uma certa missão, com um certo propósito. E que por isso tinham uma missão a cumprir. O que hoje nós poderíamos chamar de missionários, o que nós hoje poderíamos chamar de pessoas, mensageiros do Evangelho. Ou seja, enviados por uma igreja para uma missão específica. E depois há o terceiro sentido, um sentido mais restrito, falando do que é ser apóstolo, no sentido de alguém relacionado com os 12 apóstolos de Jesus. Alguém que viu Jesus, ainda em vida, ou que teve uma visão de uma aparição de Jesus. O caso do apóstolo Paulo, que diz, eu sou um apóstolo como que depois, não é? Um abortivo. Ou seja, alguém que fora do tempo teve uma experiência na aparição de Jesus. E isto encontramos claramente em relação a estes 12 apóstolos. Ou seja, e claro, hoje existe muita gente que usa este título de apóstolo, não é? Espero que nenhum deles pense neste terceiro sentido, porque nenhum deles tem autoridade, como os apóstolos tinham, no sentido de nos deixar uma mensagem escrita, relevante para nós e com autoridade em nossa vida. Nesse sentido não há apóstolos. Mas sim, há no sentido mais no adjetivo de ser apóstolo, no sentido de ser enviado, de alguém que realmente é enviado com uma autoridade que uma igreja lhe concedeu e que servem assim como pessoas enviadas, como ministros apostólicos. E Paulo aqui, ele claramente se define para ser apóstolo de Jesus Cristo. E aqueles que estão à espera de filhos varões, não chamem o vosso filho Sóstenes, por favor, está bem? Porque senão ele não vai ficar muito feliz, até pelo nome dele está na Bíblia, não será mesmo assim de muito valor isso. Não é? Eu acho que esta grande lição, primeiro, que temos aqui, é esta ideia de que tu e eu estamos enviados para o mundo. Estamos enviados com uma missão. Não é? Nós vimos à igreja, pomos as baterias a carregar, mas o nosso propósito, a nossa missão é lá fora. Não é? É como quando nós vamos às bombas de gasolina. Não é? Quem é que fica a dormir nas bombas de gasolina? Ninguém, não é? Porquê? Porque as bombas de gasolina é só para atestar. Não é? Há pessoas que ficam a dormir na igreja, mas o propósito é nós atestarmos e sairmos para o mundo. A segunda ideia que eu acho interessante é esta ideia de nós vivermos entre os céus e a terra. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, é muito interessante o que ele diz. Ele diz, a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Eles estão em Corinto, ou em Tessalónica, ou em Deus. E eles estão nos dois lugares. Eu acho isto muito interessante. Esta imagem de que verdadeiramente nós vivemos tanto em Deus a nossa vida espiritual, quanto na nossa cidade. Ou seja, em qualquer lugar onde tu estás, seria a igreja que está ali. E é como esta tensão que existe, em que tu verdadeiramente não estás só em Deus. A ideia, há um erro que é um erro crasso nas nossas igrejas, que é ou nós nos comprometemos tanto com o mundo e nos afastamos de Deus, ou nós nos comprometemos tanto com Deus que nos afastamos do mundo. Não é? Esta tensão que existe entre nós sermos pessoas que não somos extraterrestres, somos portugueses ou brasileiros, ou a nossa nacionalidade, seja ela qual for, mas pessoas que também são crentes em Cristo Jesus. Mas não somos pessoas alienadas do mundo, não é? Que vivemos numa outra dimensão, numa outra esfera. Eu acho que há muita gente que faz isto. Não é? Eu lembro muito bem de um homem que saía numa bicicleta e que andava para aí, enquanto andava de bicicleta aqui na cidade, ali andava a falar. Ou seja, eu penso que se calhar não é a melhor imagem para darmos a alguém que não conhece a Deus, gente. Mas pronto, isso cada um deve fazer o que Deus põe no seu coração e na sua mente. Mas esta tensão eu acho muito interessante, de vivermos entre o secular e o espiritual. Ou seja, não temos liberdade para nos retirarmos do mundo, nem tampouco temos liberdade para nos confundirmos com ele. Nas palavras de Jesus, claramente estão aí, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esta é chamada para nós vivermos um cristianismo comprometido com o mundo, mas comprometido com Cristo.
De onde é que vêm as forças para nós servirmos o mundo? Vem do mundo ou vem de Cristo? Então esta é tal ambivalência, ambiguidade que às vezes existe, esta pressão, esta tensão que existe. A terceira coisa que eu acho interessante é também neste versículo 2, o facto de sermos santos, mas não tanto. Certo? O que é que diz aí? Alguém pode ler o versículo? Está aí escrito outra vez. Sim. É interessante, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Não é? Claro que ele está a falar aqui, ressalto dois tempos na questão da santificação. O facto de tu e eu já sermos santos. Não é? Já agora, pode-se apresentar a pessoa ao lado, dizendo assim, eu sou o santo ou a santa? Faz favor. Ok? Graças a Deus, não é? Esta é a lição número 2 do curso de Liberdade em Cristo, para aqueles que não o fizeram. Porque realmente é assim. Nós estamos a rir, não é? Mas é verdade, nós somos santos. Porquê? Porque na altura em que nós conhecemos Jesus Cristo, algo acontece em nossa vida, sobrenatural. Nós temos uma nova natureza. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós somos santos, separados para Deus. Mas não tanto. Não estamos ainda num pedestal. Faz-me lembrar um amigo nosso, alguns cá conhecem, o pastor Francisco Batista, quando era pastor em Lousada. E é um meio bastante católico. E ele estava lá na igreja e, entretanto, chega uma senhora muito temente aos santos, não é? E entra na igreja e diz assim, olha, aqui não há santos. E diz ele assim, espera, sente-se aí que eles já estão a chegar. E eu achei que muito engraçado, não é? Porque ele tinha esta abertura, não é? Mas eu acho que esta é uma ideia muito clara, a ideia de que nós somos santos, mas estamos neste processo de santificação, processo de transformação. Há um homem que escreveu um hino que nós conhecemos, que é Maravilhosa Graça, não é aquela última versão que nós cantamos, mas aquela original, chamada também Maravilhosa Graça, de John Newton, que se converteu. Ele era um traficante de escravos e teve uma experiência com Deus e se converteu. E ele deixou um testemunho dele, que ele diz assim, não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas graças a Deus não sou o que fui antes, e é pela graça de Deus que sou o que sou. Esta consciência de que Deus está a trabalhar em ti e em mim, de que Ele não desistiu de nós, esta consciência de que verdadeiramente a igreja, a quem Paulo estava a falar, era o povo santo de Deus, comprada pelo sangue de Jesus, santificada pelo Espírito Santo. Cristo ainda não apresentou a noiva sem rugas e sem defeitos, mas mesmo assim Ele a vê como noiva. Esta é a tensão em que nós vivemos entre o já e o ainda não. Ou seja, o que nós já somos, noiva de Cristo, mas ainda não aquela noiva que um dia será tal qual Deus espera que ela seja. E neste sentido, eu acho que é isto que nós precisamos de também colocar na nossa mente, de que nós somos esta igreja e que tu e eu estamos em construção. Então o que temos que fazer? Aguardar novidades. Não é? Mas é esta expectativa. Às vezes, eu acho que uma das coisas que eu vejo quando nós nos tornamos muito críticos é porque não percebemos que nós estamos em construção. Achamos que só os outros é que estão em construção. E esta imagem que o apóstolo Paulo falava a esta igreja. E eu acho que porque verdadeiramente os via como uma igreja que era realmente a noiva de Cristo. Quando Paulo olhava para esta igreja, ele via como alguém que estava a viver entre o real e o ideal. Alguém que estava com esta tensão. E na nossa vida cristã também é assim. Eu às vezes fico um bocado desesperado comigo próprio, não é? Porque percebo as áreas em que Deus ainda precisa trabalhar. Agora, versículo 4, avançando um bocadinho mais até ao versículo 9. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em todo o tempo, em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento,
assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu acho que uma coisa que ele está aqui a ressaltar claramente é nós aprendermos a sermos gratos. Aprendermos a sermos gratos. Antes do apóstolo Paulo chegar a dar um bocadinho com algumas pauladas nesta igreja, que ele vai dar já a seguir, está bem? E não vai ser pera doce. E ele verdadeiramente ele procura ressaltar as coisas positivas que conseguia ver ali. Eu acho que há uma chamada que ele estava a dar para nós, claramente, esta expectativa de sermos pacientes. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Agora, quando tu e eu conhecemos a igreja de Cristo, a igreja de Corinto, vocês percebem o trabalho que ele teve, não é? A maquilhagem que ele teve que fazer naquela igreja, não é? Os tratamentos de pele que ele teve que fazer naquela igreja para que isto viesse a acontecer, não é? Porque se nós conhecemos um bocadinho da igreja de Corinto, nós percebemos que era uma igreja com os seus problemas. E não eram poucos, não é? Mas uma coisa que ele vê é este poder de Deus, que eu acho que é ressaltado aqui. Versículo 5. Por isso é que veio o título da mensagem: porque fostes enriquecidos nele. Nele, diz o versículo 5, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Não é? Esta ideia de que Deus está a trabalhar em nós. Diz, em tudo fostes enriquecidos nele. Ou seja, a riqueza que tu e eu temos é toda a riqueza em Cristo. Faz muito lembrar a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, não é? Que diz que Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, tu e eu temos todo o poder de Deus para vivermos vidas piedosas e vidas de vitória. Ou seja, nós fomos enriquecidos, nós temos tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Esta é esta ideia que Paulo estava a querer falar a esta igreja, que os coríntios foram capacitados para conhecer, diz aqui, para conhecerem e para terem um relacionamento pessoal com Deus, bem como para testemunharem esta mensagem, para comunicarem esta mensagem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que até uma criança de 5 anos se pode converter. Quer dizer que o Evangelho não é uma coisa para pessoas dotadas, não é uma coisa para gente muito evoluída, não é uma coisa para gente do mundo ocidental, é algo que se dá até com uma criancinha, que pode conhecer o Evangelho. Porquê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E ele está em acesso para toda a gente. As experiências mais incríveis é quando os nossos filhos conhecem Jesus Cristo connosco. Eu me lembro do meu filho mais velho, quando conheceu Jesus. Num acampamento. Não é? A minha esposa fez o trabalho todo com ele e eu tive a alegria de o levar a Cristo. É para isto que as mães servem. Não, estou a brincar. Mas foi um momento incrível, não é? Com 5 anos de idade. Não é? Compreendeu plenamente o amor de Jesus por ele. E que ele podia ter um relacionamento pessoal com ele. E naquele momento, ele conheceu Jesus. Porquê? Porque nós somos ricos por causa de Cristo. Não é algo que tu e eu conquistamos. O Evangelho é assim. O Evangelho é simples e ao mesmo tempo exigente. Porque o Evangelho custou a Cristo a sua vida e a nós, eu também acredito, custa-nos a nossa liberdade, entre aspas. Porque a nossa liberdade é uma escravidão. Mas nós precisamos de entregar tudo a Cristo. Precisamos de entregar as nossas vestes, a nossa vontade e entregá-lo a Ele. Esta era esta igreja que estava assim, em tudo fossem enriquecidos, em toda a palavra e em conhecimento. A segunda coisa que ele fala, que parece um pouco estranho, alguém pode ler o versículo 7 que está aí, está ali mesmo na tela.
a igreja tinha sido capacitada com dons espirituais. A igreja tinha recebido tudo o que ela precisava. Tudo o que ela precisava. Para viver uma vida de santidade. Eu tenho pensado muito nesta frase de John Stott, que diz: cada igreja local pode ter a certeza de que tem recebido tudo o que precisa. Que está baseado neste versículo. E claro, isto faz-me pensar muito, não é? Se a nossa igreja tem tudo o que nós precisamos, das duas uma, ou nós queremos mais do que aquilo que nós precisamos, ou alguém não está a fazer o seu trabalho. Não é? Alguém não está a ocupar o seu lugar, como nós falamos no nosso retiro há 2 semanas atrás. Não é? Alguém não está a impor em prática na sua vida o que Deus lhe entregou. Alguém não está a fazer. Porque a palavra realmente diz que não falta nada na igreja. Claro que cada igreja é diferente, cada igreja tem necessidades diferentes. Mas às vezes eu pergunto, porque é que... E tenho orado especificamente por alguns dons aqui na igreja e oportunidades e capacidades. E às vezes pergunto-me porque é que eles ainda não estão aqui. Não sei se é Deus que ainda não os trouxe, é algo que eu penso que é necessário e não é. Ou se é alguém que está aí a guardar aí no seu bolso os seus dons espirituais e não está a querer exercê-los. Porque aquela igreja tinha tudo o que era preciso. E o futuro que lhe esperava é muito interessante, não é? O futuro que lhe esperava é muito interessante. Diz: o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de juízo. Ou seja, havia esta visão de que aquela igreja estava enriquecida em tudo, estava longe de ser perfeita, mas estava enriquecida em tudo. Mas Paulo vê o futuro. Quando esta igreja finalmente vai estar num brinco perante o noivo que é Jesus. Sabem, aquele momento em que as noivas se preparam para o casamento. Não temos aqui nenhuma noiva jovem, não. Temos aqui noivas, mas algumas já se esqueceram na altura do seu casamento. Mas pronto. Mas todas se lembram, eu sei. Mas eu estou a imaginar, não é? Quando há aquela preparação, não é? As noivas sempre têm que guardar umas horas largas antes de se casarem. Por causa de muitas coisas, não é? Naturalmente. Mas era esta a ideia que o apóstolo Paulo já viu. O apóstolo Paulo via que a noiva, a igreja de Coríntio, ia ser apresentada impecável. Num brinco, assim, numa coisa, uma perfeição perante Cristo. Bem, gente, ainda não chegámos às mais notícias, que é o que vem a seguir, não é? Porque esta igreja parece que tinha tudo, menos para ser uma noiva, poderia ser pensada assim. Porquê isto? Porque o apóstolo Paulo vê muito mais do que os teus olhos carnais veem. E tu também e eu precisamos ver muito mais do que os nossos olhos carnais veem. Se tu olhas simplesmente para aquilo que tu vês, que tu achas que é real, então onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua esperança? Hoje de manhã fui despertado por a passagem em Romanos capítulo 4, não é? Quando o apóstolo fala acerca da experiência de Abraão. E quando ele diz assim, capítulo 4 de Romanos, diz ele assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro e ser mediante a justiça da fé. E depois fala que ele crê contra a esperança, porque o seu corpo já estava amortecido. O apóstolo Abraão tinha 100 anos quando Deus o chama a ser o pai das nações. E eu acho que isto é, que precisamos ter esta perspectiva de que nós viremos a ser quando o virmos face a face. Não há contradição entre estes 3 tempos, que no passado fomos enriquecidos, que no presente não nos falta nenhum dom espiritual, mas no entanto a beleza final está ainda para se revelar, ainda está para se ver. E Paulo por isso conclui com uma promessa:
a promessa do versículo 9 que diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus é fiel. Ele não vai desistir de ti nem de mim. Ele não vai desistir da sua igreja. Ele está a trabalhar nela. Por mais incrível que isso possa parecer aos nossos olhos. A identidade da igreja é esta identidade de tensão entre o passado, o presente e o futuro. E se mantivermos esta esperança, nos vamos alimentar para ver o que Deus quer que nós vejamos e para trabalhar nessa direção. Para não ficarmos escravos do nosso passado, nem reféns do nosso presente, mas para olharmos para a noiva de Jesus que Ele está a construir. Terceiro tema, depois de ser grato, Ele fala acerca da unidade. Vamos ler o versículo 10 até 17. Não sei, alguém quer fazer parte da igreja de Corinto? É a igreja de Deus. Certo? Eu sei, é uma igreja que não parece não cheirar muito bem. A igreja é assim. A igreja tem momentos destes, gente. Claro que a questão da unidade é uma coisa que pode trazer muitas mazelas. A falta de unidade. E Paulo começa aqui a falar da importância. Ele não sabia o lema do nosso ano, mas eu sei que juntos somos mais fortes. Não é? A importância de estarmos unidos. Paulo, verdadeiramente, depois de dar graças por esta igreja, ele começa a levantar algumas coisas. Primeira coisa, é interessante, como é que ele trata os coríntios. Mesmo estando todos divididos, como é que ele os chama? Versículo 10? Hã? Irmãos. Irmãos. Somos a mesma família. Eu acho isto incrível, gente. Porque se calhar nós chamaríamos outra coisa, meus irmãos. Seus insurretos. Seus insubordinados. Vocês são bastardos. Mas ele chama irmãos. Eu acho que aqui há um toque muito interessante. E fala em nome de Jesus Cristo. Ele fala que a base da unidade é Jesus. E ele refere isto muito, muito, em nome de Jesus, por causa de Jesus. Sejais inteiramente unidos. E esta ideia de estarem unidos faz a palavra no grego, que eu não sei, gente, mas os comentaristas dizem isto. Significa catarizo, que tem a ver com remendar ossos quebrados. Paulo olhava para aquela igreja como uma igreja que estava fragilizada, estava com os seus ossos quebrados. E ele fala, uni-vos por causa de Jesus. E ele faz um apelo forte. Não é? Claro, o versículo 12 diz claramente, eu fui informado. Ou seja, houve aí uma mensagem que eu recebi, um SMS, ou alguém que pôs no Facebook que aí a igreja está com alguns problemas. E a questão era simplesmente esta. Não é? Cada um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou deste, eu sou de Cristo. Esta imagem, eu acho que o que ele quer dizer com isto, basicamente, eu acho que havia como uma ideia, havia como uma falsa ideia de que eles tinham que optar por um clube. Como aqui na igreja temos vários clubes, não é? Desportivos, naturalmente, as pessoas achavam que só podiam ir em uma certa direção. E era errado. As pessoas não tinham que dever fidelidade a nenhum líder, a nenhum homem, mas tinham que dever fidelidade a Jesus. Paulo estava claramente... Eu acho que nem tinha a ver tanto com... acho que a divisão tinha mais a ver com personalidades do que propriamente com princípios ou correntes doutrinárias. Havia só uma questão de partidarismos, coisas de homem mesmo. E claro, Paulo sente-se muito afetado com este conflito. Paulo insiste que não pode ser assim. Paulo é irmão deles. Paulo é irmão deles como eles são irmãos de Paulo. E no final do capítulo 3, Paulo diz uma coisa que eu acho muito significativa.
que são os líderes que pertencem à igreja e não... O quê? Ou seja, o Ismael estava a falar ontem, né? Estava a dizer assim, Samuel, tu e eu já estamos a passar, não é? Mais ou menos assim, mas foi nesse contexto, não é? Que nós estamos a passar naturalmente. A igreja não nos pertence a nós, a igreja é de Cristo. E se algum líder quer deixar uma igreja à sua imagem e para ele próprio, então errou. Ninguém é dono da igreja, Jesus é o dono da igreja. E quando alguém acha que é o dono da igreja e que a igreja tem que fazer o que ele quer, então acho que errou completamente. Particularmente quando diz respeito a questões essenciais da Bíblia. Acho que precisamos de perceber que a igreja é de Cristo. Os líderes estão lá, claramente, para dirigir, para orientar, para preservar essa doutrina, mas nunca para serem os donos da igreja, porque a igreja não é deles. Qualquer líder irá passar, Cristo não. E eu acho que a maior beleza de qualquer obra é quando a obra vai muito além do próprio fundador. Eu tive a alegria e a honra de estar a Moody Bible Church, lá em Chicago. Uma igreja plantada por Moody. Moody era um evangelista, um homem apaixonado por Jesus. E aquela igreja tem, acho que 150 ou 200 anos. E é uma igreja que está fresca, viva, cheia de casais jovens. Tinha uma orquestra de 30 e tal instrumentos, violinos e flautas e tudo. Era uma coisa assim extraordinária. E estava a falar com o pastor e ele estava a dizer que uns anos atrás a igreja estava a passar uma crise muito grande. E estavam a perder a vida. E de repente Deus trouxe um novo sopro àquela igreja. E certamente é isto que nós precisamos. E Paulo estava a ver. O importante não é Paulo, não é... O importante é Jesus. E aí ele fala da questão de estarmos unidos no essencial. E ele faz aqui 3 perguntas, aquelas perguntas retóricas, não é? O que é que ele diz? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de quem? Não é? Ele levanta estes 3 temas muito interessantes, não é? Ou seja, quando nós começamos com estes desacordos, isso é ofensivo à unidade do Evangelho. Contradiz a pessoa de Cristo, a cruz de Cristo e o batismo de Cristo. Cristo é um só. O apóstolo Paulo diz isso claramente. E é indivisível. Cristo foi crucificado por nós e nós pertencemos a Ele. O batismo é nossa aliança com Cristo e não com nenhum líder. Por isso é que Paulo faz questão de dizer que não batizou. Batizou muitos poucos lá. Porque falava que o batismo não era... Ele não estava aliado com Paulo, mas ele estava aliado com Cristo. Por isso, Paulo eleva aqui a pessoa de Jesus. Claramente. Não é? E ele levanta este tema de uma forma muito interessante. Talvez a pergunta fique, então, o que é que nós vamos fazer perante as diferenças? No curso Liberdade na classe de membresia que nós damos aqui na igreja, nós temos uma frase que repisamos muito, que é no essencial unidade, no não essencial liberdade e em todas as coisas caridade. Esta é uma frase que eu pensava que era de um autor moderno, mas não, tem mais de 400 anos, gente. Foi alguém que decidiu perceber este fundamental, que do essencial nós temos de ter unidade, no que não é essencial temos de ter liberdade. Agora, a pergunta fica, o que é essencial e o que não é essencial, certo? Porque aí algumas igrejas chamam essencial aquilo que se calhar não é essencial. O que é essencial, na minha perspectiva, e nisso concordo plenamente com John Stott, é aquilo que é inquestionável na Bíblia. Aquilo que ninguém pode questionar. O que é? A Trindade divina. Cristo veio em carne e é Deus, o Filho. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia e voltará novamente. A salvação é pela graça de Deus e a nossa caminhada com Deus é pela sua graça. O ser humano foi criado homem e mulher. O casamento é entre 2 pessoas diferentes. Eu acho que são coisas que não há lugar para que estão na Bíblia.
Não há possibilidade de interpretar de outra forma. E haverá muitas outras coisas que eu aqui não falo. Mas eu acho que isto é essencial. A palavra de Deus. Ou seja, tu e eu podemos ler, e se lermos com os olhos de ler, vamos chegar à mesma conclusão. Não podemos fugir dali. E claro, o que não é essencial. Há muitas polémicas para assuntos secundários. Não é? E isso devemos deixar. Se pessoas gostam de comer chouriço de sangue ou não gostam, papas de sarrabulho, são coisas que eu acho que há liberdade para fazer. Eu falo isto porque esta é uma brincadeira lá em nossa casa também, porque esta é uma das coisas em que nós temos liberdade. Eu gosto, minha esposa não. Ou seja, há coisas que não são. E acho que como igreja temos que aprender a viver estas coisas secundárias com o amor de Cristo. Com o amor de Jesus. Isto é que é uma comunidade de fé. Não é uma comunidade em que todos temos que pensar da mesma forma em questões secundárias. Por exemplo, agora vou levantar aqui uma grande polémica, está bem, gente? A quantidade de água necessária para um batismo ser realizado. Há pessoas batistas que acham que tem que ser obrigatoriamente imersão, senão a pessoa não foi batizada. Eu não acho necessariamente isso. Eu acho que a identificação é com Jesus, não com a quantidade de água. Então a pessoa, ao receber o ato de batismo, ainda que nós batizamos por imersão, ela está identificada com Jesus. Para mim é uma questão secundária. Nós ensinamos uma coisa, mas é uma questão secundária. Por isso, se alguém chegar à nossa igreja e foi batizado de outra forma, se ela conheceu Jesus Cristo, teve uma experiência com Jesus de outra forma, então ela é bem recebida no nosso meio. Essas são coisas que não são essenciais. A forma como nós, se nos ajoelhamos ou se não. Aqui na igreja ajoelhamos muito pouco, se calhar devíamos ajoelhar mais. Eu lembro de uma certa igreja onde eu cheguei e pronto, quer dizer, é obrigatório as pessoas se ajoelharem. E tudo bem, quer dizer, que as pessoas se ajoelhem, mas eu acho que isso não é essencial. Não está na Bíblia. Há muitas expressões em que isso acontece, outras em que não acontece. E está tudo bem. Para mim isso não é essencial. Então eu acho que aquilo que é essencial é aquilo que a Bíblia fala de uma forma incontestável. E que não há lugar para haver divergência. E criar um tipo de comunidade assim, como nós queremos na nossa igreja, com um colorido maior, implica que o amor cresça. Porque o amor é que cobre todos os pecados. E o amor é que consegue ver aquilo que a nossa carnalidade não consegue ver. A igreja, esta comunidade harmoniosa, é muito interessante. Encontramos esta igreja de Corinto, uma igreja que estava a brigar por zelos e por fidelidade a certos grupos. Algumas por ambição também. Havia gente aqui que manipulava. Gente, a igreja não é um lugar para... É por isso que eu me insurjo muito quanto à questão das igrejas estarem a votar continuamente muitos assuntos e onde depois as pessoas pensam que a maioria é que ganha. A maioria não ganha nada. Quem ganha é Cristo. Gente, se eu colocasse, às vezes em votação, coisas que têm a ver, por exemplo, com disciplina na igreja, com o facto das pessoas agirem errado e não reconhecerem o seu pecado, e nós como igreja devemos exercitar disciplina, se calhar muitos irmãos dizem, aquele irmão é tão bom, por que vamos discipliná-lo? Não é assim que funciona. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem que haver um espírito de verdadeiramente, e em algumas dessas igrejas, às vezes há votação. Eu lembro-me de uma altura em que um amigo meu pôs na igreja dele uma votação para a direção da igreja. Pronto, se a igreja pudesse ser dirigida, mas não importa. Para a direção da igreja havia duas listas. O que é que isto vai acontecer, gente? Digam-me lá. Uma lista vai perder, não é? O que é que se vai fazer? Já sabem o que é que vai fazer, não sabem? Olhem para o Brasil, não é? Ainda não foram as eleições e já o que há. Nas igrejas é a mesma coisa. Então eu acho que precisamos de ir muito mais além. Esta igreja estava cheia de dificuldades. E o apóstolo Paulo
conseguia ver. Conseguia ver como tu não consegues ver. Ali eu não consegui trabalhar, mas diz, o Espírito e a noiva diz, vem. O apóstolo Paulo conseguia vir à igreja de Corinto assim. Uma igreja que conseguia ver uma noiva que dizia a Cristo, vem. Uma noiva perfeitamente preparada. Nós não somos a igreja que nós queremos ser ainda. Mas nós queremos ser a noiva que Cristo quer que nós sejamos. Com todos os desafios que isso possa trazer para nós, com tudo o que já é, o que ainda não é, com esta tensão, esta ambiguidade, lembrando a oração de Jesus, lá no final da sua vida, onde ele, olhando para o Pai, disse que eles sejam um, como tu o és em mim. O seu coração aberto para que nós fôssemos parte das soluções e não simplesmente apontadores de problemas. Muitas vezes em conversas que tenho com pessoas, sempre consigo entender o que elas pensam de mal na igreja, mas nunca consigo entender o que elas estão dispostas para fazer para bem da igreja. Porque isso tem um preço. E eu, olhando para a nossa igreja, e vamos continuar o estudo em Coríntios, eu vejo esta tensão também. Não vejo esta questão da unidade, vejo outras tensões, outros problemas, outras dificuldades que nós temos. Mas me alegro porque o apóstolo Paulo consegue nos ver como uma igreja enviada ao mundo, uma igreja que é santa agora, nesta altura. Uma igreja que realmente tem um contributo a dar, no sentido em que estamos a intervir no mundo à nossa volta, mas que vivemos entre o céu e a terra. Entre uma realidade, aquilo que hoje já somos e aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser. E ao mesmo tempo, não é, o que eu acho interessante com o apóstolo Paulo, é esta esperança que ele tinha na sua vida. Ele não desistiu da igreja que ele estava. Ele não desistiu de Corinto. Ele não mudou de igreja. Okay? Como nós mudaríamos. Ele não mudou de igreja. Ele trabalhou com ela, ele investiu nela, ele chorou por ela. E por isso é que ele diz, não é, que ele, naquela carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele refere mesmo, não é? Ele refere que com zelo estava... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um marido, a saber, Cristo. Este zelo do apóstolo Paulo o levou, mais à frente vocês vão ver um bocadinho a uma intempestividade dele, ele levantar um bocadinho a voz e ficar um bocado mais nervoso naquilo que falava e mais autoritário em reconhecer que a igreja precisava de mudar. E nós também, nós somos igreja, precisamos também de mudar e de abraçar o que Deus tem para nós e não nos esquecermos que esta é a imagem final. Na história seremos nós, tu e eu, encontrarmos-nos com Cristo, o vermos face a face e sermos verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós sejamos. E a palavra de Deus diz que assim como Ele é, nós também seremos, porque o veremos face a face. Então este processo de santificação vai levar a que alguns tenham problemas cardíacos quando forem transformados, porque estão muito longe daquilo que Deus quer que eles sejam. Mas, porém, espero que tu estejas neste processo mais acelerado para seres mais o que Deus quer que tu sejas. Vamos cantar uma música agora, não é? Jesus, o centro do meu ser. E é realmente para mim uma das músicas centrais da nossa igreja. Que Cristo seja o centro daquilo que nós fazemos como igreja e que possamos ter um impacto na nossa comunidade, naquilo que nós somos enviados para este mundo.